A gente está falando aqui de pacote fiscal, uma outra medida que talvez não de forma direta e nem talvez com certeza traz um dinamismo para a economia brasileira e acaba trazendo até economia com o passar dos anos, tem a questão da reforma tributária, né? Que foi aprovado o primeiro projeto de regulamentação nesse final de ano agora, final de ano legislativo no Congresso Nacional. E a Câmara dos Deputados publicou nessa quinta-feira o texto final da regulamentação e encaminhou para análise do presidente Lula, que pode sancionar integralmente ou vetar alguns pontos dessa regulamentação. Agora o presidente tem 15 dias para sancionar. Com mais de 350 páginas, o projeto estabelece as regras gerais dos novos tributos, que serão instituídos a partir de 2026 em período de teste. Além disso, dá aval para a criação, já no ano que vem, do comitê gestor formado por estados e municípios. Mas esse comitê gestor vai ser mais regulamentado, ou melhor, regulamentado em um outro projeto de lei que ainda vai tramitar agora em 2025. E ainda durante a tramitação dessa matéria, da primeira proposta de regulamentação, integrantes da equipe econômica avaliavam que Lula não vetaria muitos pontos do texto. E aí espera-se que não, pelo menos, né, Deise Ciocari, porque houve tanta negociação, tanto vai, volta, idas e vindas, projeto aprovado na Câmara dos Deputados, mudanças no Senado Federal, volta para a Câmara dos Deputados, que não manteve todas as mudanças que foram feitas no Senado Federal. Imagina-se que integrantes do governo, lideranças de governo, tenham participado dessas negociações. Ou será que haverá muitos vetos? Lívia, eu acredito que não deve haver muitos vetos, mas já pensou essa proposta voltar para a discussão? Aí eu quero ver ela voltar para a discussão com 4 bi ali do Dino, 4 bi trancadinho ali, se volta. Lula sabe disso, né? Ele não vai vetar muitos pontos dessa proposta, não. De novo, assim, não é a reforma tributária ideal, né? A gente faz muitas críticas aqui, porque as críticas são necessárias, mas é um mérito, a aprovação da reforma tributária, não do jeito que foi, com liberação de emendas parlamentares. Ela é necessária, essa simplificação dos tributos é extremamente necessária, mas ela foi muito desidratada no Congresso Nacional. De novo, eu reitero o meu ponto, porque eu acho que não dá para não falar sobre isso, mas essa reforma tributária, sem uma reforma administrativa, vai ser um problema. A gente tem reiterado algumas vezes aqui na Jovem Pan a questão da Previdência, que vai estourar logo ali em 2027, 2028. Então, o próximo presidente vai ter uma bomba nas mãos. Essa reforma administrativa que a gente tanto defende, que deveria ter vindo junto com uma discussão da reforma tributária, ela é importante porque a gente tem justamente esse Estado obeso, inchado e ineficiente, né? Então, a gente fala ali do pacote dos gastos, e a Mônica estava falando aqui que o governo não consegue cortar na própria carne. Não consegue, porque é um Estado inchadaço e não consegue fazer nada contra isso. Assim, tem algumas prefeituras que 99% da folha de pagamento vai para despesa de pessoal, não sobra nada para fazer pelo município. Aí a gente entra na questão do pacto federativo, que a gente tem discutido tanto, a questão com os governadores. Então, a reforma administrativa ela é tão necessária quanto a reforma tributária, mas o presidente Lula tem consciência do que ele tem no Congresso Nacional. Agora o Congresso só quer saber da disputa para a presidência do Senado e da Câmara dos Deputados. O Dino bloqueou 4 bi emenda. Imagina se o Lula vai devolver alguma coisa para o Congresso Nacional com esses 4 bi bloqueados, a menos que o Dino desbloqueie. Isso pode acontecer quando precisar de uma votação importante, mas essa reforma deve passar do jeito que foi. Não é ideal, mas está aí, né? Foi importante, para não dizer que a gente está de má vontade, né? O entendimento, Ana, é justamente esse, né? Não é a ideal, segundo políticos e técnicos no assunto, mas só de você trazer uma simplificação, permitindo para os empresários, principalmente, gastarem menos tempo e dinheiro para entender e atender ao atual sistema, você já melhora a produtividade. Então, já tem um ganho por aí. Um passo importante. Não, com certeza. E até agora a gente está criticando os aspectos subjetivos. Eu acho que esse é um ponto em que o aspecto subjetivo vai ser positivo, porque ele vai facilitar a compreensão das pessoas com relação aos impostos que elas pagam. Hoje, a gente é muito analfabeto tributário no país. Você não tem ideia de quanto imposto você está pagando em cada ato da sua vida civil. Né? Eu sou advogada e eu tenho dificuldade de entender
o sistema tributário brasileiro, porque essa não é a minha área de atuação. Então, imagina alguém que não tem a familiaridade que eu tenho com tributos, pior ainda. Então, assim, eu acho que por esse aspecto vai trazer um grau de cognição mesmo da população com relação aos impostos, vai trazer uma consciência que vai fazer até talvez com que as pessoas consigam criticar de forma mais contundente nos pontos que elas têm que criticar mesmo. Pô, aqui eu tô pagando, não tô vendo retorno. Vai ser muito melhor, assim, para a população em geral. Agora, se vai ficar mesmo mais barato ou se vai encarecer, é algo que a gente só vai ver na prática. E eu espero, sinceramente, que a partir da aprovação e do início mesmo da aplicação desse novo tributo, que não comece a chover penduricalho. Ah, mas agora tem a taxa disso, a taxa de aquilo. Que seja mesmo o que eles estão propondo que seja. Algo mais fácil e mais simples. Pois é, já... Desculpa. Não, o que é isso, Mônica? É que ela me deu o gancho. Vida. Vamos lá. Porque eles já tiraram todos os impostos federais, então as contribuições todas já foram tiradas. Você está falando de penduricalho e você, advogada, os prestadores de serviço vão pagar mais caro, sim, porque uma das coisas que essa reforma fez foi equiparar bens e serviços. Mas uma coisa muito legal é tirar o foco do produto que está sendo tributado e colocar o foco no pagador de impostos. Isso é uma coisa importante que precisava ser feita. Quando essa reforma começou, o maravilhoso dela era simplificar, como vocês bem falaram, porque as empresas brasileiras gastam mais ou menos 30% da sua força de trabalho ali para arcar com a burocracia, para preencher formulário, para fazer DARF, essas coisas. Então, tirar esse gasto já era importante, simplificar. E a segunda coisa importante era todo mundo pagar a mesma coisa. Porque hoje no Brasil não é equilibrado. Hoje, além dos grupos que têm os benefícios, isenções, alíquota diferente, prazo de pagamento diferente, você tem realmente gente que vai pagar mais ou menos. E isso estava muito errado. Principalmente porque, se você olhar, o rico pagar pelo mesmo produto que o pobre, o mesmo valor, não faz o menor sentido. Então, isso ia mudar com essa nova lei. E aí, a sacada de gênio era o cashback, ou seja, como é que chama? A devolução. Dava de volta o dinheiro para quem estivesse no cadastro único. Ou seja, não importa no que você pagou imposto. Se você não tem dinheiro e não tem como viver, a gente vai te devolver aquele dinheiro que você pagou. Pagou imposto, recebe de volta. As pessoas que precisavam, e aí podemos discutir aqui durante horas se o cadastro único está certo, está errado, quem está nele ou não está. Aí a gente precisaria arrumar isso. Mas quem estiver naquele cadastro recebia de volta o imposto que pagou. Era muito certo, era muito correto. O que acontece depois que ela tramita no Congresso inteiro? Além de tirar os bens federais, aqueles benefícios todos regionais, setoriais, por força de lobby, e aí os setores que têm força para fazer lobby conseguem de volta os seus benefícios, tudo isso voltou. Tudo isso vem desidratar e tal. Uma reforma que era para ser igual para todo mundo e já deixa de ser igual para todo mundo, deixa de ser igual para todos os lugares. Volta a ver o leilão. E essas coisas são muito ruins, porque tira a essência do que a reforma tinha que fazer. Mas ela está, sim, simplificando, está melhor do que o que a gente tinha. A cadeia, a história de você poder dar créditos, você se creditar do gasto que você teve, isso é muito bom, porque não adianta você dizer o pipoqueiro vai ter menos imposto, só que ele paga imposto alto no óleo, no milho de pipoca, no gás. A gente precisa entender como funciona e precisa tirar o foco de cima do produto. Nós vamos voltar a pagar as contribuições, vai voltar a ser pelo Código Internacional do Produto. Então, se você compra um perfume, você paga um imposto. Se você compra uma lavanda, você paga outro imposto. Isso é muito errado e isso, infelizmente, ainda não se resolveu no Brasil. Mas esse comitê gestor é extremamente positivo. Aquela história de que a gente pagava, ia tudo para Brasília e depois tinha que ir para Brasília. Agora é um comitê gestor, gente. É uma entidade separada, é uma empresa que tem representantes de todos os estados. Vamos ver como vai ser o critério. Nossa, uma confusão, Mônica. Mas é melhor do que o que nós temos hoje. Ficou muito pior do que era para ter sido, verdade, mas ela continua melhor do que ela era. Rapidinho, só para fechar, caminhamos então em relação, apesar da desidratação da reforma, em relação à justiça fiscal e social. Houve um passo, ou não?
perdemos completamente com a tramitação, na sua opinião? Houve alguns passos. Eu não sei se a gente chega a poder falar em justiça, porque realmente a política fiscal é uma forma de você diminuir, reduzir desigualdades, mas só de você simplificar e de você colocar o foco no pagador e não no produto, já é uma melhora. É começar a entrar num trilho que pode chegar onde a gente quer. O próprio cashback, né? Na devolução Cashback também. É excelente. Sim. Trazendo um pouco de elementos políticos, Deise, para a discussão. A Mônica falou sobre essa desidratação, você chegou a mencionar também, né? Há algumas situações que são previsíveis. É impossível não haver uma tramitação de uma pauta complexa como essa que não seja também uma tramitação complexa e com mudanças no Congresso Nacional. Lobby é lobby, não dá para evitar. Tanto é que não tem como a gente proibir o lobby, mas passou da hora de regulamentar o lobby, pelo menos, né? Porque isso poderia trazer um impacto um pouco menos negativo para a tramitação de pautas tão importantes. Poderia ter sido melhor a tramitação ou politicamente foi o possível, não dava para avançar mais? Não, Lívia, eu não acredito nessa história de que politicamente foi o possível, não. Essa pauta ficou trancada muito tempo. Acho que a discussão dela ela deveria ter sido feita de forma mais tranquila. Só abrir um parênteses aqui, eu sou super a favor da regulamentação do lobby, eu acho que isso iria melhorar muito as relações com as leis e com o Congresso Nacional, mas essa discussão ela deveria ter sido feita de forma mais calma. O que a gente viu foi, o Flávio Dino bloqueou as emendas, tudo em torno do Congresso Nacional nesse ano de 2024 girou em torno dessas emendas parlamentares. Aliás, já tem girado desde dessa oficialização do orçamento secreto, né? Mas a discussão ela foi feita a toque de caixa, ela foi feita muito em cima da hora. Colocaram ali o pacote fiscal, a reforma tributária, tudo junto, e aí algumas pautas ficaram para 2025. Eu não acho que foi a discussão possível, não acho que ela foi feita como deveria ter sido feita. Aí eu entendo quando o Haddad, aí eu estou colocando palavras na boca do Haddad, mas quando o Haddad fala que a gente vai ter que discutir de novo gastos e vai ter que retomar essas pautas, a gente vai ter que retomar a reforma tributária também. Reitero o meu ponto aqui, foi a reforma possível, mas poderia ter sido muito melhor. É que o Congresso Nacional está com outras prioridades aí e em 2025 essa pauta não deve voltar, não. Então, é o que tem aí para... Começa em 2030, né? 33. 33 começa... 100% funcionando, né? De 2026 até 33 vai ser um funcionamento escalonado. Em 2026 nem vai ser valendo já, vai ser mais um período de teste mesmo. Vamos seguir falando um pouquinho mais de reforma tributária, porque mexe com a vida de todo mundo, não tem como não falar. O Ministério da Saúde publicou uma nota em que apoia a implementação do imposto seletivo para bebidas alcoólicas no Brasil como uma, abro aspas, importante medida para a redução de óbitos e adoecimentos. E aqui eu fecho aspas. Essa taxação foi incluída no projeto de regulamentação da reforma tributária, que, como dissemos, foi aprovado no Congresso Nacional. Segundo a pasta, o consumo de bebidas alcoólicas é fator de risco para um amplo conjunto de doenças e agravos. Por isso, devem ser incluídas no imposto criado para incidir sobre produtos nocivos à saúde ou então ao meio ambiente. Ana Beatriz Hirsch. Tá certo o Ministério da Saúde? Sou chateada que a minha cervejinha vai custar mais caro. Mas eu acho que sim, né? Se a gente está falando de um imposto que de alguma forma tem o objetivo de evitar o consumo exacerbado e exagerado de um determinado produto, com certeza é uma categoria em que as bebidas alcoólicas se incluem. O que me incomoda, fora que eu vou ter que pagar mais caro pela minha cerveja, é o fato de que outros produtos tão ou mais nocivos quanto foram tirados dessa lista, como é o caso dos refrigerantes, né? Dentre outros, que eu não vou nem me aprofundar, porque senão vão brigar comigo. Mas eu acho que, assim, o intuito é, de alguma forma, arrecadar mais para aqueles que vão continuar consumindo e, a longo prazo, fazer com que a redução do consumo derivada do aumento do imposto e do consequente aumento do preço descarregue um pouco da quantidade de enfermidades que a bebida alcoólica causa. Faz total sentido. Eu acho que esse é o objetivo principal deste tipo de imposto. Eu só me incomodo com a seletividade. Porque bebida alcoólica tem que estar, mas tem muitas outras coisas que também estavam e que foram tiradas. Como?
Ele se chama como refrigerante. Bebidas açucaradas, refrigerantes. Eu que só tomo Coca Zero e não bebo cerveja, não tomo bebida alcoólica. Então você é isenta para essa avaliação. Sou uma pessoa saudável, não provoco gasto ao SUS, porque é isso, né, Ana? Tem duas questões aí. Uma é ele ter um efeito dissuasivo. E ele se chama seletivo exatamente por isso. Eu nunca gostei da expressão o imposto do pecado. Ele é seletivo. O governo define, dentro das suas políticas públicas, qual é o tipo de política que ele quer implementar e uma delas vem a ser a redução do consumo de álcool. Outra é o cigarro. Também tem imposto seletivo. Eu acho isso perfeito. Isso é o liberalismo funcionando. E mais, esse aumento de arrecadação, que eu nem sei se vai ser muito importante, mas pode servir para financiar o tratamento com doenças que essas pessoas podem vir a ter. Elas têm um risco maior de ter doenças e elas precisam ser igualmente atendidas pelo SUS, né? Nós não vamos virar maluco aqui de dizer que quem bebe tem que assinar um termo e dizer eu vou só para o hospital privado se eu tiver cirrose. Mas há que haver, de alguma forma, como financiar isso. Eu acho esse um mecanismo absolutamente saudável, importante, e espero que funcione. Agora, quer discutir os critérios? O açúcar, eu concordo totalmente com você, tinha que ter. Mas aí a gente volta para a discussão anterior. A cesta básica estar isenta, porque a gente está criando uma ilusão de que daí o pobre não vai ter que pagar mais dinheiro. E, na verdade, o rico, o milionário, o bilionário vai pagar o mesmo preço pelo leite, pelo pão, pelo arroz. E é isso que está errado. É a gente, de novo, ficar focando em tributação do produto e não das pessoas. As armas ficaram de fora também do imposto seletivo. Lobby. Bastante polêmica essa lobby, situação. né? Lobby. Aí são pressões políticas. Aí a gente sai do critério técnico, a gente sai da análise técnica, da análise médica que tem que ser feito, e nutricionista e o que for, e entra na política, e entram nos lobbies, e aí deixa de ser tão saudável. Bom, eu vou ter que usar do meu sarcasmo, desculpe, Jovem Pan, mas assim, a maconha continua correndo solta aí sem nenhuma taxação. Armas continuam num contrabando, que é o que abastece a criminalidade. Não é a arma importada de forma regular, né? Então, eu acho que outros passos, óbvio, super a favor. Acho que bebida tem que ser taxada mesmo. Inclusive, melhora muito a parte de saúde, a parte social, a parte de segurança. Hoje no plantão judiciário, só 9 habeas corpus de trânsito com pessoas envolvidas com álcool, né? Então, Eu só não entendi se você é a favor ou contra da não inclusão das armas no imposto seletivo. Eu acho que tudo deve ser taxado, Agora, as armas, nós sabemos que o que abastece o crime não são as armas legais. São as armas do contrabando, que é muito grande, que é feroz. Quando nós falamos das toneladas de entorpecentes que nós também, às vezes, pegamos, também, né, eu estou fazendo um paralelo sarcástico, né, porque aí tem o cigarro, tem o álcool, e para mim tudo isso tem que ser taxado. Só que eu acho que a vigilância tem que ser muito maior nas fronteiras em relação a todas essas coisas que abastecem o crime organizado. Deise, você ia comentar? Não, a argumentação da pasta da saúde é que em 2021 foram registrados 53 mil óbitos por problemas relacionados ao consumo de álcool. Então, seria 3% das mortes dos brasileiros relacionadas a problema de consumo de álcool. E o SUS gastou nos últimos anos mais de quase 2 bilhões, 1,7 bilhões de reais para tratar de cânceres relacionados ao consumo de álcool. Ok. Mas aí eu fico me perguntando também se isso não vai gerar um mercado ilegal de bebidas, né? Claro que vai ter uma arrecadação muito grande, aí só que eu acho que a Mônica foi otimista falando assim, aí o dinheiro arrecadado vai ser utilizado para cuidar das pessoas que têm problema com álcool, mas eu acho que pode criar também um mercado ilegal. Aí. Eu sei que a Mônica quer falar sobre isso, mas eu vou sair rapidinho para o intervalo, agora 3h47, mas o Linha de Frente volta já retomando esse assunto. 3h49, Linha de Frente de volta nesta quinta-feira. Para fechar, Mônica Rosenberg, a discussão então sobre reforma tributária, primeiro projeto de regulamentação aprovado no Congresso Nacional. Se você tivesse de elencar agora, citar para nós agora um ponto que você
aplaude dessa aprovação, embora você tenha suas críticas em relação a essa tramitação? Qual seria? E um ponto em que, poxa, deixamos de avançar nesse ponto, poderíamos ter avançado? Um ponto que eu aplaudo é a simplificação. Isso é importantíssimo e faz toda a diferença. Então, isso sim merece aplausos, com os créditos e o olhar para a cadeia toda, que vai fazer muita diferença. O que eu achei ruim foi os benefícios setoriais e regionais. Esses benefícios para grupos específicos são muito ruins porque eles fazem a permanência dos privilégios e é uma coisa que a gente precisa combater. Eu, para terminar, só vou concordar com a Deise que realmente, se eles arrecadarem mais e em vez de gastar com saúde, gastarem com emendas, não adiantou nada.